venda enquanto o negócio tem valor. E aí entra o nosso trabalho verdadeiro, que é achar quem que é o comprador estratégico. É o comprador que pagaria o máximo por aquela concessionária. E o valor não é valuation. Valuation é um valor que você estabelece tecnicamente, que eles chamam em inglês at arm's length, quando a informação é conhecida de todo mundo. Só que na prática a informação não é conhecida de todo mundo. Então a gente procura aquele comprador que por algum motivo, sinergia, crescimento, quer entrar em determinada marca e não tem nenhuma concessionária daquela marca, ele é o que está disposto a pagar mais para comprar a concessionária. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Bem-vindos a mais um IPOcast, o podcast de parceria do IPO com a revista Exame. Então, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje eu estou com o meu amigo Ventura aqui comigo. Bom dia, Ventura, como vai? Bom dia, prazer, Rossana, estar aqui com você. E hoje a gente tem um querido IPO de Minas Gerais hoje, né? Hoje nós temos na verdade paulista, né? Mas com alma mineira. Eu já falei que ele era de Minas Gerais, que a alma dele é mineira, tá ali, né? É isso aí. Então hoje nós estamos com o Ricardo Costin. O Ricardo, ele é um executivo e um empreendedor apaixonado pelo setor automotivo, né? Ele tem uma carreira que foi marcada pelo conhecimento transversal do setor. Começou com o projeto e fabricação de veículos, trabalhou com varejo, com a venda e distribuição, e hoje ele é um expert em grandes negociações de compra e venda de empresas. Ele é engenheiro mecânico por formação e cofundador da DBK, que é uma empresa advisor de transação de compra e venda de concessionárias no Brasil. Acho que o Ricardo é uma das raras ou muitos exemplos de uma pessoa que soube combinar uma paixão, né, uma paixão até infantil, né, desde criança por carro, com uma carreira dedicada a isso, né, de começar como corredor de kart. Então, bem-vindo, Ricardo. Obrigado por estar conosco hoje e conta um pouco de você. Fale um pouco quem é o Ricardo, da onde você vem e o que te trouxe para onde você está hoje. Que bom, obrigado, Rossana, Ventura, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e de compartilhar um pouco da minha história. É muito, muito simpático e, enfim. E é verdade, eu venho com uma certa bandeira de Belo Horizonte, de onde eu estou há muitos anos, 20 anos, embora originalmente eu seja paulistano. E, enfim, o caminho me levou para vários lugares internacionais e quando voltei para o Brasil, voltei para Belo Horizonte, Minas Gerais, que eu acho um grande estado, um grande lugar que eu gosto muito. Fantástico. Ricardo, conta um pouquinho da sua família, da sua origem, um pouquinho antes aqui nos bastidores, estava falando da imigração, né, e como isso te molda na sua vida. E aí depois a sua vida, né? Você tem muita história, muito interessante da indústria automobilística também, muito curioso para entender sua história de vida. Então, realmente, os meus pais, aliás, eu realmente acho que a gente é um produto da onde a gente vive e os pais são uma influência muito forte que todo mundo recebe, né? E efetivamente, então, a história dos meus pais é interessante e vai ficar claro um pouco mais para frente o impacto que ela teve na minha própria vida, né? Meu pai, nascido na Romênia, aos 19 anos de idade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foge do país, estava sob o regime comunista, uma ditadura comunista, não aceitando isso e por vários fatos, Segunda Guerra, ele literalmente foge, atravessa no meio da noite a fronteira com a Hungria e vai basicamente a pé e de carona até Paris, demorou 3 meses para atravessar. E lá ele tinha um parente que o auxiliou e depois de 2, 3 anos em Paris ele achou que o futuro era na América e veio para o Brasil. E aqui, quem que ele encontra como romeno, começa como um pequeno empreendedor, mas encontra a minha mãe,
nascida na Hungria, e aos 14 anos de idade, ela e a família dela toda têm que fugir da Hungria, naquela época, em 44, sob o regime nazista, porque a Hungria estava dominada pelo nazismo, e num filme que parece a lista de Schindler, assim, cenas parecidas, não é a lista de Schindler, mas parecido com isso, e ela e mais 300 húngaros são levados pelos próprios nazistas até a fronteira e vão para Portugal. Depois de 3 anos em Portugal, minha mãe lá, coincidentemente, ficou no liceu francês, a escola dela, vem para o Brasil e encontra meu pai. E a língua em comum entre meu pai romeno e minha mãe húngara, não era ainda o português, era o francês, que eu fiquei escutando na minha casa, criança, e aprendi o francês. E isso, lá para frente, você vai ver como uma coisa influencia a outra, né? Então, o fato de eu falar francês acabou influenciando que depois eu fui morar na França, enfim, outras histórias complicadas. Mas voltando, essa origem me deixou marcas que a gente só realiza mesmo depois de algum tempo, né? Você vai analisando o teu comportamento meio repetitivo, você fala de onde vem a origem, e eu acho que veio deles. Primeiro que é uma escolha clara, é tão óbvio, mas eu vou repetir aqui, pela democracia saudável do que por regime autoritário. Hoje fala autoritário, mas às vezes é a ditadura, que na época, na prática, era uma ditadura. Então, uma tolerância. Então, isso ensina, cara, você tem que escutar. Você pode não concordar, mas você escuta, vê os seus pontos e expõe seus pontos, sem necessariamente tentar evangelizar ninguém, mas há uma tolerância para pontos de vistas diferentes. Isso vem da democracia, quer dizer, deveria ser a essência. Depois, quando você vê imigrantes que chegam no país, a dificuldade que é de entrar, tem que aprender tudo de novo, não só a língua, como funciona, como isso, e aí vem algumas vertentes fortes, tipo, tem que ter resiliência. Não, você não vai conseguir no primeiro dia fazer tudo que você quer, você tem que ter uma certa humildade, que você entrou num outro país, num outro sistema, quando às vezes você muda de uma empresa para outra, cada entidade tem o seu modo de funcionar, e você tem que... Você é o cara que está chegando, como dizia o Romário, você não sobe no ônibus achando que você vai sentar na janela, porque não vai. Então, essa resiliência em perseguir seus objetivos, eu acho que também acabou vindo dele. E, enfim, assim, uma outra coisa que me vem forte dos meus pais é da natureza humana. Porque a natureza humana controla como que você reage. E eles tinham uma fé inquebrantável sobre que a natureza humana é boa. Você pode ter exceções, e certamente tem, você pode ter problemas, mas a pessoa humana, ela é boa. E por isso a vida merece ser vivido, merece ser desenvolvido, merece ter relações, e no fim, o bem vai dominar o mal. Eu não entro assim, não é místico, não é nada, mas é uma observação. Nós não somos em 2.000, 3.000 anos, saímos meio de serem uga-ugas, para serem uma civilização com conhecimento, com... Nossa, o que nós progredimos quando você compara como nós vivemos, como se compara 500 anos atrás, aposentamos a borduna como ferramenta de conflitos, e, enfim, não chegamos ainda totalmente no sucesso, mas nós somos uma civilização no qual, sentada na ideia de que o homem, a mulher, tem uma boa natureza. Então, esses foram alguns dos legados que eu acho que meu pai deixou para mim, para minha irmã, e que influenciou um pouco toda a minha forma de ser. Você estava comentando também, em um momento da nossa conversa, sobre a sua irmã, né? E o exemplo de liderança que ela foi para você. Conta um pouco da sua irmã e dos grandes líderes que te influenciaram aí. Olha, é impressionante, né? Bom, eu vou falar da minha irmã porque eu a conheci desde pequenininha. Então, eu sei... Ela é mais velha, mais nova? Não, ela é 2 anos mais velha. Eu não deveria dizer isso, porque alguém vai começar a fazer conta de anos e tal. Mas, enfim, ela me impressiona muito. Primeiro porque a relação de irmão e irmã nunca é necessariamente só alegria, só isso. Então, quer dizer, o respeito que eu tenho por ela foi conquistado pelos fatos, pela vida dela. Ela, Cláudia Costin, algumas das pessoas conhecem. Hoje é uma referência em termos de educação.
educação pública. Ela foi chefe do meu ex-marido. Oh, que chique. Conheço a Cláudia. É mesmo? Não que sabia. bom. Não fiz a correlação com você, Ricardo. Então vamos ver se no fim você vai concordar comigo ou não sobre o fato dela ser uma das pessoas que eu realmente admiro pela... E por que admiro? Eu sempre, desde o começo, o setor público, eu sabia desde pequeno que eu ia para a indústria automobilística e sabia que ia para o setor privado. E minha irmã, desde pequena, impressionante, ela sabia que ia para o setor público e que no meio da carreira no setor público ela descobriu realmente, eu acho, a sua vocação final, que é a educação. E, de novo, a educação pública, o antigo primeiro, segundo grau. Então não é universidade, não é realmente o bem. O impacto que ela tem, eu acho, em milhões de crianças e adolescentes é que me impressiona. Poucos lugares você pode ter um impacto, tanta gente assim cuidando, e um impacto de longo prazo, que é melhorar a educação. Então, já que estamos falando nela, por que eu admiro? Primeiro, porque ela também é persistente. Ela põe um objetivo na cabeça e ela, trabalhando com todo mundo, conversando com todo mundo, influenciando pessoas e tudo mais, avança esses objetivos que são de melhorar a educação pública. Então, ela teve várias passagens pelo governo, foi ministra da administração, mas na época ainda não era educação, era administração pública. E depois, no Rio de Janeiro, ela foi 2 mandatos como secretária municipal da educação. E no Rio de Janeiro, isso que nós chamamos primeiro e segundo grau, é o município que provém. E o Rio de Janeiro não é fácil. Então, subia morro, descia morro, 6 horas da manhã, 7 horas, ela é muito presente, ela é muito, por exemplo, e tal, e por uma recompensa que é para ela. Altruísta, idealista, sem ser inocente. Sem ser inocente, sem viver do amor. Então, eu acho que ela impactou muito naquela época a educação do Rio de Janeiro, do Brasil, e ela fez certas escolhas. Ela chegou a ser vice-presidente do Banco de Desenvolvimento, do FMI, do Banco de Desenvolvimento, do Banco Mundial. Do Banco Mundial para a educação, está impactando o globo, mas resolveu voltar porque ela acha que o impacto dela é maior do Brasil. Então, o conjunto da obra que me dá esse respeito por ela. Não pode falar muito para ela, porque depois ela vai começar mas é um excelente exemplo. Ela vai ouvir o podcast, Ricardo. Eu não sei se eu vou mandar para ela, não. Pode deixar que eu mando. Mas, sempre bom ouvir um elogio e mais de um irmão. Mas voltando aqui, você fala que você sabia que o setor público, o setor privado e a sua paixão era automóvel, né? Como acontece isso? E você já sabia que era automóvel, era os carrinhos de brinquedo quando ele era infância? Eu não sei, mas eu vou te contar, porque eu tenho muito viva no meu cérebro esse momento. Eu estava não longe daqui, acho que na Groenlândia, naquela época tinha bancas, e bancas de revistas tinham revistas, né? Hoje mudou a evolução tecnológica e tal. E eu lembro, eu fui comprar uma revista e vi uma revista de carro, uma revista americana, de carros modificados, preparados, que se chamava Hot Rods. E eu comprei por algum motivo e eu comecei a folhear e ver aquelas peças de motor, chassis, os carros, arrancando. Eu falei, nossa, eu tive uma verdadeira epifânia assim, e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E eu tinha 12, 13 anos de idade, né? E aí fui comprando, que ajudou muito o meu inglês, inclusive inglês técnico, porque você vai lendo inglês, você vai aprendendo todos os termos. Me aprendeu a entender de mecânica, que... Aí, aos 14 anos, eu fui correr de kart, eu tinha essa paixão por motor, que eu mesmo preparava, fazia, e corria em Interlagos, que, aliás, me permitiu conviver com alguns dos grandes ídolos nossos. Ayrton Senna tem a mesma idade que eu, corria de Interlagos naquela época, conheci ele na época, depois conheci também na Europa, mas vários outros pilotos que depois, inclusive, revi na Europa em alguns momentos. E aos 17 anos, eu era muito mais apaixonado pelo produto carro do que propriamente pilotar. Eu gostava, como muita gente gosta, mas... Aí eu comprei um Ford 1940 e refiz ele inteiro. E minha faculdade de engenharia foi lá. Foi aquele carro lá que eu fiz, porque... Na prática, né? Na prática, porque você vai desmontando, montando, e tem tudo. Carro, pistão, parafuso, tudo. Eletricidade... E depois acabei fazendo o curso de engenharia formal, mas era só um detalhe administrativo, porque de verdade eu já tinha feito fazendo carro.
E foi assim que veio essa... E aí continuou o tempo. Então, eu, desde da engenharia do carro, desde o desenvolvimento, depois trabalhei 4 anos na Ford, aqui no Brasil, na engenharia. Então, também estava onde eu queria mesmo, não tinha lugar mais prazeroso. Aliás, quando você consegue combinar a sua paixão com o trabalho que você faz, com a jovem também, cheio de borbulha de iniciativas e tudo, foi uma época muito boa. E depois dessa parte da Ford, aí lá eu percebi que faltava todos os conceitos de finanças, marketing, aí fiz o meu mestrado em Wharton, na Filadélfia, e de lá fui para uma consultoria, e aí vem a França. Aí lembra que eu falava do francês? O fato de eu falar francês me fez ter um convite da McKinsey no escritório de Paris para ir trabalhar com eles. Aí eu falei, Paris, cidadezinha, eu vou, porque cidade trabalhar maravilhosa. Em consultoria, então, com a McKinsey. Em consultoria, mas focado já na indústria e na indústria automobilística. Então, os meus engagements lá foram muito voltados para a indústria. E aço, inclusive, e eu realmente tive uma vivência muito boa. Então, tanto por essa parte de consultoria, que dá uma visão bastante global, como depois voltei a trabalhar para a Renault na França, e aí entrei para a parte comercial. Você vê, comecei pela engenharia e na França eu fui na área comercial, vendas, aí sim, marketing, canais de vendas, demanda, e você tem que ter estoque para vender, toda a logística para ter o produto certo, na hora certa. E finalmente, com isso, voltei para o Brasil, a convite da Fiat, trabalhei na Fiat lá em Belo Horizonte. Você ficou quanto tempo, então, na França? Uns 7 anos, mais ou menos, que, aliás, aí botando um pouco de família, meu filho mais velho nasceu nos Estados Unidos no MBA, que hoje tem 30 e tantos anos, e minhas 2 meninas nasceram na França, e era uma graça. Agora tem que ter um momento emoção, assim, um momento aqui, que quando elas vinham pequenas, 2, 3, 4 anos, a gente vinha para o Brasil nas férias e elas tinham um sotaque francês falando português que derretia todo mundo aqui. Você também puxa o R, você fala Brasil, você fala de um jeitinho que dava para ver que tem um pouco do francês aí. Pode ser, mas eu acho que eu já tinha antes. Talvez o francês fez isso subir mais a superfície, mas eu já tinha esse... É como eu tentei reclamar com meus pais desse e tal, mas eu falava que não aceitava mercadoria de volta, então ficou sendo isso assim. Mas, enfim, então, a família nisso tudo. Então, e agora, finalmente, eu tenho fui concessionário de automóveis em Vitória, no Espírito Santo, em Belo Horizonte, e recentemente, uns 2, 3, 4 anos atrás, eu passei por uma situação que muitas empresas familiares têm, que é a sucessão. Meus 3 filhos não estavam voltados para isso era a minha paixão, não era a paixão deles, e eu respeito muito tudo isso. E é uma dificuldade, você tem uma empresa familiar, você tem uma empresa, você fala, os filhos, não é isso que eles querem fazer, cada um tinha seu processo. E eu vendi. E ao vender as concessionárias, foi aí que eu aprendi a vender minhas concessionárias, do mesmo jeito que a gente aprende a vender um carro, e montei uma empresa que hoje é a maior advisor de compra e venda de concessionárias de automóveis, caminhões, motocicletas do Brasil. E é o que eu faço faz 3, 4 anos, já fizemos talvez umas 40 transações, como ajudando a pessoa que quer vender, a pessoa que quer comprar, a fazer o deal, né? Então, viu o perfil inteiro. É interessante como ele já coloca, já na conclusão da sucessão, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, Ricardo. Você sai da França, você tem uma passagem por empresas automobilísticas e depois você vai empreender. Então, você está no mundo das empresas como diretor, né? Então, você aprendeu muito de management. Conta um pouco essa passagem que você teve experiência pelas empresas até você empreender e o que você empreendeu nas concessionárias, né? Qual era a visão que você tinha? O Ricardo consta que ele é talvez o maior especialista, né, na área de distribuição, na área automobilística do Brasil. Então tem muito aqui da gente ouvir e contar aqui um pouco como que é esse mercado, para onde ele vai, como ele faz. Então, antes fala um pouquinho da passagem, hein? Você passou pela Fiat, passou pela Renault, né? Isso. Até você fazer suas próprias empresas, né? Isso, com humildade em relação dos grandes, porque varejo tem muita gente que parte mineira entende. Dele. Tem muita gente que entende, inclusive dentro do IPO, tem vários concessionários, vários grupos, tem o Antônio Maciel, que foi presidente da Ford, que eu respeito enormemente por tudo que ele fez,
em situações bem complicadas. E tem o Eugênio Mattar, que é Localiza, que não é propriamente a comercialização, mas ele é de longe. A Localiza hoje tem 500 mil carros na frota. Você sabe que administrar no dia a dia 500 mil carros... Eles são os maiores, a maior locadora de automóveis do mundo. Eu acho que tem uma outra enterprise americana e a Localiza, e talvez não faz exatamente a mesma coisa, porque tem o conceito de mobilidade. Eu sou conselheira da Rent Cars, e aí me passaram essa informação. Mas eles são fortíssimos, eles são muito, muito fortes. Então, depois você pergunta para o Eugênio ou para o Antônio Maciel para corroborar ou não algumas das coisas que eu vou falar aqui. Já fica o convite para trazer os dois aqui, tá? E você vai ser o chair deles, tá, Ricardo? Seria uma honra. Gosto muito, enfim, de dois. E, de novo, tem outros YPOs que são também nesse ramo de distribuição de automóveis, de máquinas agrícolas, de caminhões, que também certamente entendem muito. Mas vou voltar para o meu caso aqui. Então... é gozado, né? Trabalhei na Ford, que é uma empresa americana, antiga. Na indústria automobilística, as empresas em geral, exceto os chineses novos, têm muitos anos. E eu conheci um pouco o sistema americano. Aí você entende, trabalhando numa empresa americana, como é que eles jogam futebol americano, como é que eles põem 50 pessoas num campo e todo mundo sabe o que quer para fazer. Eles são muito movidos a time, a equipe, todo mundo vai ganhar, there is no I in win, como é que é? Não é eu, é a equipe que funciona. Depois trabalhei na Renault, francesa, que também é uma empresa centenária na França, né? E lá você vê que eles são Descartes é francês, porque tudo tem que ter uma certa elegância no raciocínio. A lógica tem que ser importante. Por que eu estou fazendo isso, desde isso? Então, é uma lógica dedutiva, é uma lógica indutiva, e você percebe isso no dia a dia da empresa. E, finalmente, fui na Fiat aqui no Brasil, típica italiana, também empresa centenária italiana. E aí o italiano tem uma certa forma de dirigir, você vê que aquele... Design, né? Tem a parte do design, mas quando você está no meio da organização lá, é um pouco o regime autoritário lá. O italiano, isso muda com o tempo, mas na Fiat eu senti que tem que ter aquele ditador benévolo que ele manda e os outros obedecem. E que ele que vai salvar a vida. Eles gostam de um salvador, sabe? De um herói salvador que no último instante, no último minuto, salvou tudo. Eu estou, obviamente, caricaturando um pouco a situação, porque nunca é assim tão fácil, mas você vê elementos disso. E eu, passando por essas três culturas, eu adquiri, obviamente, uma parte dela, parte que eu acho bom. Então, quando eu saí para fazer o meu negócio como empreendedor, eu peguei um pouco de tudo isso e comecei a fazer as minhas concessionárias. Comecei pequeno em Belo Horizonte, fui comprando ou sendo nomeado para outras concessionárias, foi BMW em Vitória, foi Mitsubishi, depois Volvo, cheguei a ter uma chinesa bem no começo do ciclo, que era uma Chery, e na época que os carros e a mentalidade chinesa não estava pronta para ser internacionalizada, mas eles aprendem muito rápido, então hoje tem totalmente outra forma e outros produtos que os chineses têm. Mas voltando à minha história, então apliquei todos esses princípios que eu tinha aprendido e funciona. Aliás, foi aí que começa a entrar o IPO, porque conheci o Eugênio na época, 20 anos atrás, a Localiza já era importante, mas era muito menor do que hoje, e o Eugênio era o IPO em São Paulo e me convidou para se juntar ao IPO, e eu efetivamente vim. Como sempre, quando você chega perto do IPO, você demora 3 anos para entender mais ou menos como funciona, porque tantas interações, e aliás, agradeço ele até hoje de novo, porque o IPO que me permitiu, aliás, o Eugênio que me apresentou o IPO, que me permitiu depois fazer quase que, eu vou chamar de uma espécie de carreira dentro do IPO, aí como a gente tem essa figura de líder-servidor, que descreve um IPO que eu acho muito acertada, então que me permitiu contribuir, dar meu give back, dar de volta ao IPO tudo aquilo que eu ganhei ao frequentar pessoas extraordinárias, a poder estar dentro de fóruns extraordinários, aprendizados, cursos em Harvard, isso, aquilo que a gente acaba frequentando. Então, você vê que o mundo é uma sequência de coincidências, né? Eugênio, que eu conheci, que me trouxe para o IPO, São Paulo, logo depois, uns 3, 4 anos depois, fundando o capítulo
de Belo Horizonte, do IPO, com o apoio do Eugênio na época, e que tinha 8 primeiros sócios, que hoje tem 80, você vê como funciona bem o produto, o IPO é desejado. Eu acho isso muito bom. E voltando, depois de umas voltas por aí, voltando para a minha carreira, como concessionário, e tive muito sucesso. E porque a gente aplica todas as metodologias e boas equipes, boas pessoas, bons processos, os setores, boas montadoras. E aí você teve uma rede de quantas? Foram 8 concessionárias. O que a gente aprende também, que é bom ter concessionárias, muitas é bom, mas concessionárias rentáveis é melhor. Porque nem sempre o número de concessionárias traduz a rentabilidade, como é tudo no mundo, né? Então, talvez uma das experiências, por ter um background um pouco financeiro, é muito importante saber tudo isso por apenas quanto, né? Então, é bacana você ter aquela bandeira na porta tal, mas é bacana também que aquilo remunere o capital empregado. E concessionária exige muito capital, porque você está mexendo com o teu estoque de carros. Carros é um produto caro, cujo imposto já está embutido nele. Quando você compra um carro da montadora, todo 30%, 40% do imposto está no teu estoque. Então, e as montadoras no Brasil exigem que você tenha garantias para sustentar esse estoque. Então, é bom que seja rentável. Pensando nisso um pouco, Rossana, vem aqui a história da indústria automobilística, né, do Brasil, né? Como é que você vê isso? Como que é essa indústria, né? E a gente estava conversando um pouquinho também as disrupções das novas tecnologias. Isso. A gente tem a bioenergia, o etanol é o nosso petróleo verde, mas também tem o carro elétrico, a gente tem aí também o hidrogênio, que parece que seria muito melhor do que o elétrico e não acontece, né? Mas antes de falar dessas tecnologias, um pouquinho a distribuição, a indústria, e a gente teve uma desindustrialização, se eu posso falar assim, né, Ricardo, também de saída de montadoras. Teve lá no 98, 97, um boom de montadoras vindo aqui e agora uma saída, né? Como é que você vê isso? Contar um pouquinho para conhecer esse mercado mais por dentro. Enfim, eu vou falar um pouco com um tom, talvez um pouco de fã, de apaixonado, de vestindo a camisa, porque é uma indústria que eu gosto, que eu tive e que me dá prazer de falar. E agora eu tenho suficientes cabelos grisalhos para ter entendido também os ciclos que a indústria funciona. Cada indústria tem seus ciclos, às vezes está melhor, pior, por motivos diversos, mas eu acompanhei a indústria automobilística bastante para poder emitir julgamentos meus sempre, baseado no que eu vejo. Quer dizer, tem o futuro, mas é um pouco que nem a gente, vou voltar bem no início, a gente é um pouco produto da família, estava falando do impacto do meu pai e da minha mãe no meu crescimento, em outros setores também. O passado, de certo modo, influencia o futuro. Claro que sempre tem disruptores, e que bom que tenha, né? Porque não é só o legado. Para trás não paga o jantar de amanhã. Então tem que ter tecnologia e inovações. Então vou voltar para o seu ponto, vou abordar um pouquinho. Primeiro, o conceito de mobilidade individual existe há 2000 anos ou mais, que antigamente era dromedário, quando atravessava o deserto, depois veio com roda, você tinha a sua biga. Depois, na Idade Média, tinha a carroça, depois, mais para frente, vinha a charrete. Até hoje a gente vê a rainha da Inglaterra andando naquela carruagem maravilhosa, não sei o quê. E vai continuar, porque eu acho que é inerente ao ser humano ter a sua independência, liberdade. Tudo de bom sobre transporte público. Não há nenhuma reticência, ao contrário, o transporte público é necessário em determinadas situações, mas ele faz sentido em grandes cidades, mas se você mora no interior, você precisa ter um transporte individual. Então, há um futuro claro de transporte individual. Como que esse transporte é feito? Se ele é feito a cavalo, se ele é feito por cavalo-vapor, se ele é feito por motor a combustão interna, se ele é feito por elétrico, hidrogênio, isso vai evoluindo à medida que a gente vai crescendo.
Então é uma questão tecnológica, mas a necessidade básica continua. Inclusive, no começo do Uber e tal, tinha toda uma discussão saber se a nova geração quer aprender a andar carro, a ter carteira de carro, motorista, será que vai diminuir? Os fatos, porque se mede tudo isso, são que em grandes cidades o transporte público, de longe, é a melhor solução. Mas não são tantas assim. Então, mesmo você vê em São Paulo, há quanto tempo a gente está de metrô aí para fazer o metrô crescer, e é uma luta. Então, tem transporte individual. Mas você vai para cidades menores que não tem, que tem ônibus, tem isso, o carro permanece como um meio de transporte mais desejado. Agora, falar um pouquinho de tecnologia. Agora a gente está em plena na transição sobre carro elétrico, né? E eu também, eu gosto disso, aprendo. Eu era concessionário Volvo, os primeiros carros híbridos e elétricos, acompanhei, eu participo ainda eu vou em congressos, escuto o que está lá na frente, né? E a tecnologia, aliás, já que nós estamos falando do carro elétrico, eu paro para saudar e também das pessoas que eu respeito, que é o Elon Musk, que sozinho, contra tudo e contra todos, conseguiu mudar uma indústria que estava indo numa direção, que é o motor a combustão, para o motor elétrico. Eu realmente acho que o Elon Musk tem o mesmo impacto no mundo que o Leonardo da Vinci teve tantos anos atrás. E vai ser lembrado. Ele ainda não acabou, ele está só com 50 e poucos anos. Na pessoa física, você tem alguns problemas, como todo gênio deve ter. Mas, tecnologicamente, é impressionante o que ele fez. Mas vou voltar, então, porque nós estamos falando de carro elétrico. O carro elétrico talvez seja uma solução para muitos países. Digamos, o driver do carro elétrico é um pouco a questão da poluição, né? Emissão de CO2 e no caso de diesel, de particulados, que são fumaça, que são gases que são nocivos à atmosfera, tudo isso é bom. Agora, ele introduziu, e todo mundo está tendo que acompanhar, o carro elétrico. Agora, o carro elétrico tem também, nada é só ganho, nada é só copo cheio. Então, a fabricação das baterias, como dispor, como que você dispõe das baterias depois, é bastante poluente. E o que você faz em país que não tem energia elétrica, ou que tem pouca energia elétrica? E o que eu, já antecipando, já me arriscando com algumas visões de longo prazo, o que eu acho é que o padrão que nós estamos acostumados a conhecer no mundo inteiro é o carro, motor a combustão, distribuição de combustível por posto de gasolina e a importância do petróleo por causa disso. Eu creio que vai haver uma fragmentação disso. E eu vou voltar direto no caso do Brasil. De novo, eu vou ter que ter um pouco de casca grossa para receber de volta alguns pensamentos no sentido contrário, e eu os escuto com toda atenção. Mas o Brasil é produtor de petróleo, o Brasil é produtor de álcool. Nós somos consumidor da Amazônia. Quando eu digo nós, a Amazônia é consumidora de CO2 e emissora de O2. Então, como o Brasil, a gente produz mais oxigênio do que o CO2 que a gente emite. A nossa energia, a matriz energética é predominantemente limpa, né? Nós fizemos muitas barragens, tínhamos eletricidade, que de verdade a eletricidade por barragens terminou, não se faz mais, porque basicamente esgotamos e tem outros impactos ecológicos que na época a gente não media. Então, eu acho que no Brasil a solução brasileira seria continuar com motor a combustão interna, mas com álcool. Nós já fizemos isso 20 anos atrás. Eu não vejo nenhum impedimento que ocupa mão de obra, gera as usinas de álcool, temos capital, temos know-how para fazer isso, álcool de cana, tem outras formas de álcool. Então, eu vejo que há uma possibilidade que a solução técnica ideal para o Brasil seja continuar com o mesmo motor a combustão interna queimando álcool. Ou então, e o petróleo que nós exportemos, que a gente vai para outros países que precisam, nós temos ele aqui. Pode até ser fazer gasolina, hoje a nossa gasolina já é 30%, 25%, 30% de álcool, então ela já é muito menos poluidora, de certa forma, do que a gasolina 100% vindo do óleo diesel. Um pequeno resumo intermediário. Eu acho que o Brasil
a médio prazo, deveria considerar ter a sua matriz energética, ou pelo menos no caso da indústria automobilística, com álcool. Não acho que é a inovação dentro do que já foi inovador, deixou de ser, mas no momento atual seria. Não sei se eu estou indo na direção do que você tinha provocado. E contando um pouco, você estava comentando da venda da empresa, né? Isso. E dos aprendizados, porque uma empresa, dos aprendizados dos dois lados, né? Como concessionário no momento em que você vendeu e hoje como advisor que você ajuda outras famílias a fazerem o mesmo. Então, se você puder nos contar um pouco, que eu acho que isso vale não só para o setor automotivo, mas para todos os setores, os seus aprendizados sobre sucessão, os seus aprendizados sobre negociação de compra e venda, o que funcionou, o que não funcionou, quais são os acertos e os erros mais frequentes. Acho que é de valia para todos nós isso também. É um assunto também muito bacana porque envolve família. A maioria não, praticamente 100% das empresas que estão na distribuição automotiva, concessionárias de automóveis, caminhões, motocicletas, são empresas familiares. Primeira, segunda, terceira geração. Então, todas as empresas familiares, quando chegam nesse ponto, são parecidas. Então, começa com o patriarca, que depois tem a segunda geração, se tem sorte, tem filhos que gostam, terceira geração e assim por diante. E eu vou falar do meu caso particular. Por exemplo, a indústria automobilística é minha paixão, mas não é dos meus filhos. Então, tenho um menino e 2 meninas, cada um deles seguiu do mesmo jeito que eu segui a minha paixão. Eu acho muito importante que os filhos sigam as deles. Não resolve o meu problema, mas não é problema deles, dos meus filhos, se eu tenho uma concessionária. Eu já vi alguns casos de pessoas que a filha, no caso, tudo que ela não queria ser concessionária. No entanto, porque é um dogma na família, ela foi ser concessionária. Depois acostumou e tal, mas não teve esse brilho nos olhos que alguém que gosta do setor tem, né? Então, no meu caso, meus 3 filhos falaram, não é isso que eu quero seguir. Falaram, não tem problema. Então, o que eu fiz? Eu falei, como toda empresa familiar, eu falei, eu vou vender minha empresa. E foi aí, aliás, inclusive, que eu entrei um pouco nesse ramo de compra e venda e acabei me especializando deles. Mas o que eu vejo, a gente fez cerca de 50 deals nos últimos 4, 5 anos, que isso pode ser um drama. E se é um drama numa empresa familiar de concessionária, vai ser um drama também numa construtora, numa empreiteira, numa empresa de varejo, em qualquer coisa, empresa familiar, as forças em trabalho são as mesmas, né? Então, no meu caso foi até simples, porque era a primeira geração, eu era sócio majoritário de longe, e eu decidi e vendi e pronto, e estou muito feliz com a minha decisão de fazer e de continuar no meu setor agora sob outro papel. Mas todo mundo aqui já tem casos para contar, bons e ruins, e realmente aí você tem um pouco a seguinte, uma empresa já é um negócio complexo, no Brasil ainda mais. Família é um negócio complexo. Por que você quer misturar 2 coisas complicadas? Tem até alguns que funcionam, eu acho isso brilhante, mas tem muitos casos que a sucessão não funciona, não é isso que o sucessor queria fazer, não é feliz, e o pior é quando às vezes você tem um patriarca que se agarra na cadeira. Por quê? Porque ele é o patriarca, é uma pessoa carismática e tal, e vai envelhecendo e dá problema. E às vezes quando procuram a gente, o negócio já está demais. Porque, vou voltar ao ramo de concessionárias de automóveis. Ao contrário de muitos outros negócios, a gente depende da montadora. A concedente é a montadora. E ela, se tem alguma concessionária que não está tendo performance, ou por qualidade de atendimento, ou por performance de venda, ela se manifesta. Então, ela pressiona o concessionário a vender. E ela não é bonzinha, não. A montadora tem seus objetivos e ela pressiona a pessoa a vender. E essa é a pior situação, porque aí você vende pressionado. E quando você vende pressionado, não é você que determina o preço. Então, muito do nosso trabalho junto às pessoas que nos procuram, expor isso, antecipar. Muitas vezes dá certo, às vezes não dá, porque às vezes o cara fica agarrado, ou a briga de família é tão forte que você não consegue vencer, mas você fala, venda enquanto o negócio tem valor.
E aí entra o nosso trabalho verdadeiro, que é achar quem que é o comprador estratégico. É o comprador que pagaria o máximo por aquela concessionária. E o valor não é valuation. Valuation é um valor que você estabelece tecnicamente, que eles chamam em inglês at arm's length, quando a informação é conhecida de todo mundo. Só que na prática a informação não é conhecida de todo mundo. Então a gente procura aquele comprador que por algum motivo, sinergia, crescimento, quer entrar em determinada marca e não tem nenhuma concessionária daquela marca, ele é o que está disposto a pagar mais para comprar uma concessionária. E aí é o final feliz, e é sempre esse momento que a gente almeja, quando a transação completa, quando o vendedor muitas vezes vem nos falar, Ricardo, que bom que vocês ajudaram, porque, nossa, a gente estava com isso, carregando isso há anos internamente, e com a solução dos problemas, o dinheiro tem liquidez, dividimos entre todos, ou fizemos, e agora podemos respirar. Então, saber o momento certo, gerenciar as relações familiares para ter maior harmonia e um comprador estratégico que seja o melhor valor para essa companhia. Acho que são esses os acertos que você recomenda, né? Ué, vou te contratar para minha empresa lá. Vamos conversar depois dessa conversa. Estamos ótimos. A Rossana é perspicaz. Ela a gente já acostuma, né, na McKinsey, a falar em bullet points, não é, bullet points. Então, sempre são os três bullet points. Três coisas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. É sempre 3. Muito bom, muito bom. Bom, mas tem uma história aqui, né, Rossana? Fantástico. E impressiona, Ricardo, como você tomou sua decisão. Não deve ter sido fácil, né? Quando você analisou a sua herança, a sua paixão que você tem, não ter um sucessor, né? E se racionalizou, não só se racionalizou isso, como você fez um novo negócio, né? Da consultoria, né? Ou seja, você pivotou a sua paixão para a consultoria, né? E hoje, a rede de distribuição no Brasil, de concessionária, você falou do Elon Musk, né? Que eu até... tem uma visão dele, que quando ele inverte a lógica da venda por um período, né? Que ele vende direto, ele tira o intermediário. Hoje, como é que é essa malha de distribuição no Brasil? A gente está falando do automóvel, mas a gente tem a parte do agro também, que é muito importante e impactante, né? E das montadoras, se esse ciclo volta para cá um pouco ou não, né? Então, você sabe que essa é uma discussão super interessante e super acadêmica, etc. Qual é o papel do intermediário, né? Eu vou chamar intermediário o concessionário, mas isso em toda a cadeia de qualquer produto que sai de uma fábrica e vai ao mercado. Será que eu preciso? Eu tenho um atacadista, eu tenho um varejista, então é uma discussão antiga e no fim só sobrevive o intermediário se ele agrega valor na cadeia. Se depois tem, às vezes, tecnologicamente não é mais necessário, o papel que agregava no passado não é mais necessário, vai haver uma desintermediação da cadeia, e isso aconteceu com muitos produtos. Muitos setores. Muitos setores têm sido disruptivos justamente na desintermediação, né? É verdade. Aí a pergunta, será que isso vai acontecer no automotivo? E a minha resposta é seletiva, e vou explicar por quê. Porque todo mundo dá o exemplo também da Apple. Porque a Apple fabrica e vende sozinha. Ele não precisa, você vai na loja e compra. O automóvel, ele tem 2, 3 características do produto que são diferentes. Primeiro, ele tem pós-vendas, e é um pós-vendas muito forte. Que nem a Apple com o celular, nem ela faz o pós-venda, ela terceiriza o pós-venda. E a maioria dos produtos de consumo rápido não tem pós-venda. E o pós-vendas é encrencado. E a montadora tem que fazer por vários motivos. Primeiro, porque o consumidor precisa, o produto automóvel roda em terra a 40 graus ou a menos 20 graus, quebra, e tem que ter alguém que faz essa parte aqui, que não é simples. Ela já não era simples no passado, e hoje com eletrônica, com TI, mas principalmente com a regulamentação. Um dos fatores fortes que se cria foi com o recall. Todo mundo conhece recall, essa operação, o carro foi fabricado com algum defeito que pode impactar a segurança, descobre-se, tem toda uma metodologia que faz, a montadora é obrigada a fazer aquele carro seguro de novo.
E faz isso como? Emitindo um recall, a gente chama os clientes daquele carro na concessionária, pede 1 milhão de desculpas, porque o recall não deveria existir, mas existe, troca a peça, faz a intervenção e tudo mais, e o carro sai. E legalmente, se o recall não é feito, o responsável é o presidente da montadora. Então, ele tem agora um incentivo direto. Eu não estou brincando, é realmente... Sim, e é uma questão de segurança, né? De segurança. Que pode atentar contra a vida das empresa pessoas, é responsável. O recall ele está nisso. Eu ando de bike, né? Eu gosto de bicicleta. Teve agora um recall enorme da Shimano com um cradle, uma peça dentro da rotatória. São milhões de bicicletas que eles não estão chamando para trás. Então isso extrapola para todas as áreas, né? Para todas as áreas. E no Brasil o direito do consumidor é muito forte, né? O CDC ele revoluciona a relação de consumo e, como você até falou, na indústria automobilística, ele é não só forte como oneroso, né? Oneroso, porque é caro. Mas tudo isso, então, o pós-vendas e a capilaridade do pós-vendas tem que existir. O Brasil é gigante, você está com um carro em Roraima e tem um recall. É a montadora que tem que fazer o carro, a revisão, ou consertar o carro para deixar ele seguro em Roraima. Então, voltando, esse valor não vai ser desintermediado. Não há como a Tesla cobrir os Estados Unidos na capilaridade necessária para um recall sem ter esses intermediários. Ou para um serviço também cotidiano, né, de manutenção, mas manutenção eles podem... Existem jeitos. Você poderia pegar oficinas, por exemplo, e credenciar só a oficina, separar a função de venda da função de oficina. Entendi. E isso poderia ser feito. Mas como tem essa intervenção legal, hoje não dá mais para intermediar. E depois tem que ter estoque de peças, o equipamento é difícil. Agora, a outra coisa é que o valor do carro novo é muito ligado ao valor do carro usado. Então, quem faz esse papel de ao cabo de 3 anos, porque um carro ele é vendido 3 vezes. Você compra um carro novo, depois de 3, 4 anos, normalmente você vai comprar um outro carro novo e você dá o seu carro usado como entrada. Esse carro usado tem uma segunda vida, que normalmente ainda é associado à concessionária, e na terceira vida você vai lá no feirão do Pacaembu, alguma coisa assim, e esse carro continua, né? Mas ele tem uma vida longa. Então, e lá tem um pool, uma piscina de dinheiro, que é essa troca de carros usados, que tem que ser endereçado. E na primeira, talvez até na segunda troca, interessa ao concessionário, interessa ao consumidor, porque bem ou mal o consumidor ainda tem muito mais, se sente muito mais seguro de comprar um carro de uma concessionária do que ir no Pacaembu ou outro lugar comprando o carro de uma feira onde ele não tem garantia quase nenhuma, né? Então, longa história para falar que o papel do concessionário, desse intermediário que faz vendas, pós-vendas, peças, ele continua existindo. Aí é uma discussão de só a venda, como sempre, evoluções, né? A distribuição, a ser evoluções. E a ondas vem em determinados momentos, depois volta, depois se testa na prática, e o teste da prática às vezes não dá certo. Vou dar um exemplo aqui que já acabou esse ciclo. Teve uma época que as montadoras falaram, algumas montadoras, eu vou alugar carro. Se tem Uber, por que eu não posso entrar? Eu vou, inclusive, quem já foi na Europa, no Brasil é raro ter isso, tem aqueles carros parados em determinados lugares, você chega com o teu celular, fala, eu quero alugar um carro por 5 horas, você entra, está lá, abre com o teu iPhone o carro, anda 5 horas e devolve. As montadoras tentaram entrar, todas que começaram a fazer isso, terminaram. Porque é um know-how, é um skill completamente diferente. Tem tanto problema grande para a montadora resolver que ela tem que escolher. E esse não deve ser um grande retorno também. Se não se sabia na época qual o comportamento do consumidor, se o consumidor ia valorizar, se não sabia. Então, todas elas fazem experiência. Eu acho isso certo, tem que fazer mesmo. Você não sabe a resposta. Então, vai lá e testa. E, Ricardo, vamos conta um pouco do seu hobby, né? De quando você começou no kart, né? Que bacana. A história do kart, e até eu vi para a sua biografia que você foi engenheiro de carros de corrida na Inglaterra, né? Então, um pouco essa parte lúdica da indústria automotiva, né? Então, enfim, é super gostoso e me traz sempre memórias muito bacanas. Aliás, quando a gente é jovem, a gente não tem medo de nada, né?
Alguns amigos meus, YPOs, continuam velhos e não têm medo de nada, e eu tenho o maior respeito por eles. Mas a maioria das pessoas, depois de um tempo... Quando você é jovem, você faz qualquer loucura. Então, realmente, eu corri de carro, gostava de carro, em Interlagos, aqui perto de São Paulo, que foi um berço de grandes pilotos. E corria, não tinha... Enfim, até que tinha um talentozinho razoável para pilotar, mas sempre minha atração foi o produto, a mecânica. Mas lá corri, de novo, quando eu me formei em engenheiro mecânico formalmente, eu falei, a paixão continuava e eu fiz com a cara, com a coragem, fui para a Inglaterra sem visto, na ilegalidade na época, e você ia batendo em portas de equipes de corrida, de fabricantes de carro de corrida, falou, sou um cara aqui cheio de ideias e cheio de energia, me contrata aí para eu ter o prazer, a honra, a glória de poder mexer em carro de corrida. E na época era relax e muito... Acho que todo mundo na cidade é fanático por alguma coisa, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, todo mundo quer ser músico, todo mundo quer ser bailarina do municipal de não sei aonde, e eu acho que é muito saudável isso, né? Então eu tive meus 2 anos de trabalhar na Europa e comecei no chão de fábrica mesmo. Lá ninguém me conhecia. Volto no Romário, eu entro lá no ônibus da fábrica de carro, falo, calma, você não vai sentar na janela logo. E realmente comecei montando o carro e fazendo, e à medida que você conhece as pessoas te conhecem, fui para o escritório de engenharia trabalhar. Mas depois de 2 anos, na realidade, eu continuava na ilegalidade, e a empresa que eu estava crescendo. Aí também você chega à conclusão que às vezes essa parte romântica, essa parte cheia de glória, assim, ela é muito maior visto por fora do que por dentro, porque todas essas coisas que justamente que atrai, tem egos muito grandes. Então, e o ego não é uma coisa fácil de você administrar, ou tem gente que administra melhor. Então, é complicado, o cara quer que faz de um jeito, você acha que quer fazer do outro, porque tecnicamente mas o cara fala, você não está feliz, enfim, existem... não é fácil você crescer, ou existem outras séries de habilidades que não são puramente técnicas de você crescer numa indústria. Eu tenho certeza que deve ter cantores que têm uma voz afinadíssima, mas que nunca vão explodir, porque não tem outras necessidades, carisma, necessidade de negociação, posicionamento, que não fazem. Então, eu cheguei àquela conta depois de 2 anos, falei, não, olhei, não venci, mas também internamente estava feliz onde eu estava e voltei para o Brasil, aí sim, para trabalhar na indústria automobilística, num emprego que eu vou chamar de emprego normal, mas que me dava igualmente prazer. E lá tem uma cena que até hoje me dá arrepio com essa história toda, porque eu talvez comentei, conheci a Ayrton Senna lá em Interlagos, entre outros grandes pilotos da época lá. E depois eu estava na Renault quando ele passou da McLaren, que era motor Honda, para a Williams, que era motor Renault. E na Renault, eu trabalhava na Renault, conhecia todo mundo, e ele foi treinar uma vez em Port Ricard, no sul da França, que era exatamente onde eu estava baseado naquela época. E aí fui lá voltar, eu conhecia ele, batemos papo, conversamos. Era a primeira vez que ele estava andando no Williams Renault, estava ainda se adequando ao motor, com a equipe e tal. E eu tinha um amigo meu que inclusive era da Renault Sport, que era da parte de motor. E 4 meses depois, eu lembro até hoje o instante onde eu estava, como eu estava, quando eu escutei no rádio o acidente dele em Imola, e dá calafrio até hoje, porque era próximo, porque ele era um gênio. A gente fala do Elon Musk, que é um gênio. Ele era um apaixonado, né? Que corria com a precisão da técnica do motor à ação, né? E ele é inteligente para chu. Ele que normalmente acompanha, né? Sim. Só a técnica é bom, às vezes é indispensável, mas tem que ter tudo o resto para você se destacar. E uma intuição. Ele é impressionante como ele... em 2, 3 voltas ele sabia o que tinha que fazer. Eu conversava com o pessoal que era engenheiro de fora do carro dele, e eles sempre falavam como ele dava 3 voltas no carro e gastava meia hora para explicar como o carro reagia em cada uma das curvas, o carro e o motor. E isso você faz um pouco em engenharia ou em corrida, você mexe alguma coisa no carro para ver se o piloto se dá reação ou não, melhora, piora. E naquela época não tinha toda essa comunicação de computador, de box recebe tantas informações. Era realmente o piloto que relatava como o carro estava fazendo. E falava que ele era um computador.
cada curva, o freio fez isso, a aerodinâmica fez assim, por que vocês mexeram no carro e não me falaram? Faz o teste, mexe alguma coisa e vê se o cara reage. Então, tudo isso, e todo mundo já sabe isso, mas enfim, vale a pena repetir, foi minha experiência pessoal de ter acompanhado esse momento. Fantástico. Bom, tem um ponto que você tocou muito sobre o IPO, né? Isso. São 22 anos de história com o IPO, Isso. um trabalho voluntário bastante forte que você deu até com a fundação do capítulo de Belo Horizonte. Conta um pouco dessa trajetória e do que você aprendeu nessa trajetória. Primeiro, enfim, quem está escutando isso ou provavelmente é do IPO ou se interessou o suficiente para escutar esse e todos os outros podcasts que vocês fizeram. Aliás, vai aqui o meu agradecimento a vocês dois e a equipe que faz isso como verdadeiros líderes, servidores, no sentido nobre da palavra de servir, que fazem tudo isso. Cada um de vocês tem seu trabalho e resolve contribuir, compartilhar o que vocês gostam com outros. Aconteceu comigo do mesmo jeito. Então, entrei no IPO, conheci, achei poderosas ferramentas de liderança, o crescimento que a gente tem, as pessoas interessantíssimas que a gente conhece dentro do próprio IPO e não por motivos profissionais, às vezes porque é amizade, porque são pessoas interessantes. Bom, longa história que eu entrei, depois de um certo tempo não havia o capítulo em Belo Horizonte, aí junto de novo com o apoio do Eugênio, criamos o capítulo e eu fico muito feliz quando vejo isso, já faz talvez 15, 16 anos, começou com 8 pessoas, hoje tem 80 do mais alto nível, tenho um prazer enorme de ir lá, e inclusive o prazer, às vezes eu vou lá e não conheço ainda as pessoas, porque depois de 80 você já não conhece mais, eu conheço a velha guarda e tal. Então, me deixa a gente assim, esquenta coração. Aí eu falei, se eu já fiz isso do lado dos capítulos, e hoje o IPO tem muitos capítulos e outros estão sendo criados, aliás, aproveito para parabenizar e agradecer quem está tomando essas iniciativas, capítulo do Centro-Oeste, capítulo Catarina. Nordeste, Santa Catarina, eu estou vendo uma movimentação em Vitória, Espírito Santo, e acho que em nome de todos os IPOs, agradeço quem tem essas iniciativas, porque faz da gente melhor, né? E faz maior, e permite conexões. Mas vou voltar na minha contribuição, e eu sempre com esse setor automotivo, muito conectado ao setor profissional, e no IPO existem também redes dos sócios que estão numa determinada indústria. Então, existe uma rede que a gente chama Network, Automotive Network, da indústria automobilística, que dos 30 mil sócios, cerca de 2.500 se inscrevem nesse Automotive Network e recebem as informações e tal. E como tem Automotive, tem de construção civil, que também é muito forte aqui no Brasil, vários dos meus colegas, o IPOs de São Paulo também, de Belo Horizonte. Tem o Deal Network, quem é advisor, o setor financeiro e assim por diante. Então, eu me aproximei, porque aprendi muito, e numa determinada ocasião, reunião que teve, onde eles, enfim, fazem eventos de encontro, de troca de informação, porque houve um convite para se juntar ao IPO. E aí é uma estrutura global, ela não é mais, deixa de ser regional, como um capítulo, e passa a ser transversal global. Então, o Automotive Network tem sócios de 100 países, sei lá quantos países tem lá. E aí eu comecei a me interessar, e resultado, 5 anos que eu já estou no comitê executivo, que é o equivalente a uma diretoria de capítulo Automotive, com muitas reuniões via Zoom, mas muitas reuniões presenciais, organizando eventos, todo tipo de eventos, organizando summits, onde a gente convida pessoas de fora, verdadeiro, e com o poder do IPO a gente chama pessoas incríveis, que não teria acesso, e sempre em petit comitê, sempre é muito rico. E acabei 2 anos sendo o responsável chair, como se fosse o presidente do capítulo, o chair do Automotive Network, que me deu um acesso ao mundo. Realmente hoje eu posso ligar para qualquer lugar do mundo e ter uma pessoa com quem eu tive contato na minha indústria, e uso isso. E isso é uma parte do IPO onde acaba, mesmo fazendo isso porque sou um líder servidor provavelmente, mas também me é útil de fazer. E
Com isso, eu queria também, quem nos escuta, tem o IPO, tem não IPO, às vezes é difícil explicar para o não IPO que essa organização é movida pelos sócios. Todo mundo acha que deve ter um gerente disso, um supervisor daquilo, um diretor daquilo, e que a gente é cliente. Aí eu pago, então eu sou cliente. O IPO não é cliente de nada, não. O IPO vai lá, pega e faz. Então, é sempre os IPOs que constroem esses networks. De maneira voluntária, né? Voluntária. Sem ganhar dinheiro. É impressionante. Às vezes eu tento explicar isso para alguém. Mas por que você trabalha tanto para o negócio e não recebe? Porque me dá prazer, porque me expande, porque eu me sinto mais pleno ao fazer isso. É parte da nossa missão, de ser melhor líderes. De ser melhor líderes. Então, eu encorajo os IPOs brasileiros que estão por acaso me escutando aqui, muitos já participam, porque senão não haveria todo esse capítulo, não teria um evento que nem esse, não teria esse podcast. Continuem, mas quem ainda está hesitando, mas eu não sei, vai consumir um pouco de tempo meu, de energia, cara, se joga, porque vale a pena. Entra nas diretorias de capítulo, faz evento, produz evento. Enfim, no passado eu fiz um evento para sair do automobilismo, um Amazon Experience, veio 40 caras estrangeiros, ficamos 4 dias na Amazônia, eu preparei tudo lá, mas você de dentro, você tem outra visão. Eu realmente fiquei apaixonado pela Amazônia e fiz esse evento, e os americanos e ingleses, não sei o quê, até hoje a gente tem contato. Então, se envolvam, que vale a pena. E eu vou fazer um desafio até um pouco maior, não sei se cabe a mim fazer desafio, mas cabe a mim encorajar. Eu acho que o IPO no Brasil ainda... talvez ele é maior do que ele é representado dentro da estrutura do IPO. Economicamente, por número de sócios, pelas pessoas extraordinárias. Então, não hesitem em ir para o internacional. Tem várias pessoas que já vão. O Richard Barzinski assume como América Latina, o Carlos Betancourt na parte de real estate, a Yapim, acho que foi a primeira, salvo engano, a primeira brasileira que está dentro do Conselho Internacional, no Conselho Mundial do IPO, e que bacana, e dedicando a isso. Às vezes eu falo, pô, Yapim, por que você vai tanto? E ela é âncora aqui também, viu? Ela é. Ela foi, acho que, presidente de um capítulo, agora ela dirige um capítulo virtual que se chama Atlas, se não me engano. É bem ativa, a Yapim é uma graça. Então, não sigam esses exemplos, porque líder não é que necessariamente segue, mas olhem esses exemplos e se for apropriado para vocês, vão, porque o meu testemunho aqui é que vale a pena. Perfeito. É isso, conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas e agregar, né? Extraordinárias, exatamente. Bom, chegamos ao fim. Fantástico, obrigado, Ricardo, você está aqui. A gente sempre presenteia. Você quer apresentar o livro para ele? Pode. A gente escolheu um livro aqui sobre inovação. O curador é o Duane, que faz a curadoria dos livros. Então, espero que você não tenha lido ainda. Não, ainda não. Mas ele fala de cultura de inovação, implementação nas empresas, e acho que vem ao encontro como você está incentivando as concessionárias, as distribuidoras e no mercado a inovar elas também, né? Perfeito. Olha, então fica aqui para você. Nossa. Muito obrigado por estar aqui, um prazer ouvir sua história e a sua inspiração, né, Rossana? Não, foi ótimo, Ricardo. Muito obrigado por nos ilustrar também muito sobre o mundo automotivo. Acho que o melhor de tudo isso é o quanto a gente aprende uns dos outros. Isso né? mesmo. A humildade do líder de aprender sempre, o lifelong learner. Para a gente é um prazer estar aqui e aprendemos muito com você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, de verdade, muito grato. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.